E para falar sobre hipertensão, nada melhor que a gente conversar com um cardiologista. Estou recebendo hoje o doutor Antônio Amorim, que é cardiologista, presidente da Sociedade de Cardiologia aqui do Rio Grande do Norte. Tudo bom, doutor Antônio? Um prazer lhe receber aqui no Viver Bem. Tudo bem, o prazer é meu e eu agradeço o convite de falar sobre uma doença tão importante aqui pelo Guia Viver Bem. Doutor Antônio, o que é a hipertensão e por que ela prejudica tanto a saúde como um todo? Vamos lá, excelente pergunta. Primeira definição de hipertensão. Hipertensão é uma doença crônica que está relacionada a um aumento persistente do nível da pressão arterial. Que valor seria considerado esse? Maior ou igual de 14 por 9. Isso, como eu falei, é um aumento persistente, porque uma medida isolada não fecha esse diagnóstico de hipertensão arterial. Tem que ter pelo menos duas medidas feitas em ambientes adequados, por um profissional adequado, em dias diferentes, que caracteriza que a pressão está com esses níveis elevados. Então, esse seria a caracterização do diagnóstico de hipertensão arterial. E é muito importante isso porque ela está relacionada com diversos problemas cardiovasculares. Quais são os principais problemas? Vamos lá. As doenças cardiovasculares são as que mais matam, não só no Brasil, como no mundo. E a hipertensão é uma doença muito prevalente. E o fato do indivíduo ter hipertensão, ele aumenta ter o risco de outras doenças associadas, como, por exemplo, o acidente vascular cerebral, insuficiência renal, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, que são doenças que aumentam assim o desfecho desfavorável do paciente, ou seja, piora o prognóstico, aumenta o risco de morte desse paciente se ele tiver essas doenças associadas. O que é que causa essa hipertensão? Nós temos diversos fatores de risco para a hipertensão. A gente tem fatores de risco que chamamos de modificáveis e não modificáveis. O que seria isso? Por exemplo, não modificável, a genética. A genética é um fator de risco que predispõe a você ter hipertensão. Você é uma pessoa que tem na família pai, mães, tios, às vezes você tem essa herança genética com relação à hipertensão. Então, isso aí você não tem como brigar muito. Se você tiver essa predisposição genética, você provavelmente vai ter. Então, esse é um fator de risco não modificável. Dos modificáveis, a gente tem a obesidade, o sedentarismo, a alimentação com alto teor de sódio, uma alimentação com alto teor de carboidrato. A gente tem algumas doenças associadas também como o aumento do consumo de álcool, o tabagismo. São diversos fatores de risco que, quando você tem um estilo de vida, às vezes, desregrado, isso favorece a você cria um ambiente que você pode desenvolver hipertensão arterial. Como é que eu sei que eu tenho hipertensão? Tem sintomas que indicam o problema? Essa é excelente pergunta, porque assim, hipertensão é uma doença silenciosa. Então, não vai ter como você saber assim através de sintomas. Às vezes, quando você se manifesta um sintoma, você já está tendo um problema mais sério relacionado à hipertensão. Ou seja, provavelmente você já está com anos com a doença e não sabia. Então, para você identificar a hipertensão arterial, é muito simples, através da medida da pressão arterial. Por isso que a gente recomenda, e é muito importante essas campanhas, você fazer medições aleatórias durante o ano, procurar atendimentos médicos, fazer, às vezes, alguns exames, algumas avaliações de rotineiras, quando necessárias, que através de uma simples medida da pressão arterial você pode fazer esse diagnóstico. Qual o momento de fazer essa medida? Tem que ter algum cuidado? Você tem que estar relaxado? Sim, assim, não é... Tem algumas orientações que a gente faz com relação à medida. Tem que estar pelo menos alguns minutos de repouso, não ter ingerido café, não estar com a bexiga cheia, estar num ambiente calmo, num ambiente agradável, não ter passado assim por um momento de estresse naquele momento, porque são fatores que podem fazer que sua pressão momentaneamente suba. E daí a importância que tem no diagnóstico de hipertensão é que você não faça só uma aferição, você vai dizer que o paciente é hipertenso. Se você medir uma vez a pressão que aquele paciente é hipertenso, é recomendado que meça em outro dia, em um dia aleatório, em condições ideais, como eu falei agora, e ver se está persistindo esses valores alterados. É aquele exame que a gente faz um mapa, né? Que tem pessoas que saem do cardiologista com o equipamento e ele fica fazendo essa aferição de pressão. Quem é que precisa fazer ele? O mapa, geralmente, a gente usa em algumas situações. A gente usa principalmente para ele estar em dúvida se o paciente é hipertenso. Existe uma situação que eles chamam de hipertensão do avental branco, que é o paciente, quando vai no consultório médico, às vezes ele, por questão de ansiedade, a pressão sobe. Mas ele diz, mas doutor, mas eu meço em casa regularmente, e minha pressão sempre está 11 por 7, 11 por 6. E toda vez que eu venho aqui no consultório médico dá 16, 17, 18.
Então, esse paciente pode estar com essa relação que a gente chama de hipertensão do avental branco, tá? Então, a gente utiliza o mapa para tirar essas dúvidas, que é um exame que o paciente vai ficar 24 horas com o aparelhinho, que vai ficar fazendo diversas medições naquele período, inclusive no sono, e a gente vai ver se ele é hipertenso. A gente pode também solicitar um mapa para avaliar a questão do tratamento dele. Se a gente está em dúvida se aquele tratamento está funcionando mesmo, está baixando a pressão dele, então é uma possibilidade de solicitar um mapa também para essa avaliação. Como é que é o tratamento da hipertensão? Fui diagnosticada, pronto, tenho hipertensão. A partir de agora, como é que deve ser a minha vida? Vamos lá, a gente tem mudança do estilo de vida, esse é um dos grandes fatores, tá? Então, vamos lá, o paciente é sedentário, iniciar atividade física, lógico que sob orientação, né? Porque a atividade física pode fazer com que a pressão suba, mas a relação habitual da atividade física faz com que é um dos tratamentos da hipertensão arterial. Então, sair do sedentarismo, a perda de peso é um fator que ajuda bastante no controle da hipertensão arterial, aquele paciente que é obeso, que é sedentário, ele começa a ficar ativo, começa a ficar, perder peso, isso contribui bastante. A questão alimentar, diminuir a ingesta de sódio, diminuir a ingesta de uma dieta rica de carboidratos e gorduras. Isso, como eu falei, parar o tabagismo, diminuir a ingestão de álcool, o álcool também contribui. Isso seria a mudança do estilo de vida, que é um dos tratamentos. Só que, infelizmente, na maioria das vezes, só isso não é suficiente. Então, a gente necessita, sim, de tratamentos medicamentosos, que a gente tem um vasto arsenal de medicamentos que esse paciente vai começar o tratamento, às vezes precisa de uma droga, às vezes precisa iniciar logo com duas. Depende muito de caso a caso da severidade da pressão arterial desse paciente. O paciente que começa a usar medicamento, ele vai usar por toda a vida ou se ele fizer essa mudança no estilo de vida, ele consegue se livrar das medicações lá na frente? Assim, na maioria das vezes, infelizmente, o paciente vai usar a medicação pro resto da vida. Isso é uma dúvida bem frequente dos pacientes. Eles acham que vai usar a medicação. Olha, doutor, estou usando minha medicação, minha pressão está 12 por 8, então eu vou parar. Não, se ela está 12 por 8 pela medicação. Porque, sim, é uma doença assim, crônica, como eu falei na definição. Porém, em casos específicos, às vezes, o paciente tem aquele estilo de vida completamente desregrado, aquele paciente que era muito obeso, aquele paciente que tem uma alimentação muito irregular, muito sedentária, então ele tem uma mudança drástica de estilo de vida, perde 20 quilos, muda completamente a dieta, para toda a questão do cigarro, do álcool. Então, alguns desses pacientes conseguem fazer uma melhoria tão grande em relação a esses hábitos de vida que consegue reduzir o nível da pressão a ponto de parar até um remédio. Mas não é o habitual, tá? Não é habitual. A imensa maioria dos casos necessita, sim, do tratamento medicamentoso em conjunto com o resto da vida. Doutor Antônio, a gente vê também essa questão da obesidade em criança. Criança também pode ter hipertensão e os pais também devem ter esse cuidado de fazer essa aferição para saber se o filho tem ou não hipertensão? Pode sim. Infelizmente, a gente está num mundo que as pessoas são cada vez mais sedentárias, a gente tem uma facilidade enorme de alimentos ricos em açúcares, em carboidratos. Então, a gente está tendo uma população cada vez mais obesa. Isso também acontece na questão da infância e da adolescência. Então, a gente está vendo também esse aumento da prevalência de níveis de pressão mais elevados nos pacientes mais jovens, também até adolescentes. Mas, assim, tem que ter todo o cuidado, sim, com esse grupo de pacientes. Eles não estão livres de não ter esse diagnóstico. Avanços no tratamento da hipertensão está relacionado às drogas? Tem alguma droga nova que seja assim, mais promissora para o combate dessa doença que é tão prevalente no mundo inteiro? Não, em relação a drogas, a gente não tem muita mudança terapêutica. Às vezes sai uma medicação nova, mas não é uma coisa assim que muda muito em relação ao que a gente tem. A gente tem diversas categorias que agem de diversas formas, né? A gente tem classes de drogas que são relacionadas a diuréticos, tem umas classes que atuam diretamente diminuindo os batimentos do coração, umas atuam causando uma dilatação dos vasos do coração, mecanismos diferentes. Às vezes é uma medicação nova daquela classe, uma medicação mais moderna, mas não é uma coisa assim que tem um avanço muito grande com relação ao que a gente tem hoje, tá? O importante é que esses pacientes sigam a recomendação médica, sigam esse tratamento recomendado e é o que eu falo, o importante é ele estar em tratamento, tá? A gente tem medicações, logicamente, melhores do que outras, mas às vezes também por questão de preço, por questão de condições econômicas, o paciente não tem ter como ter essas medicações no seu tratamento diário, mas o importante é que ele use sim a medicação que ele tenha a disponibilidade para deixar esses níveis pressóricos dentro da faixa controlada. E a principal medicação que não deixe de praticar atividade física, né?
Atividade física e, na verdade, o estilo de vida saudável, né? O estilo de vida saudável é muito importante, porque realmente o sedentarismo, a obesidade, o alto consumo de sódio, isso são fatores que prejudicam muito e aumentam muito a chance do paciente desenvolver hipertensão arterial. O que é que você diria para um paciente que está aí com essa vida desregrada, com a pressão alta, muitas vezes associado também ao diabetes, né? Que aí aumenta mais o risco, né? Para que ele possa aproveitar esse dia de hoje, que é o Dia Mundial de Conscientização de Combate à Hipertensão, para virar essa chave. Você falou bem, o diabetes é uma doença que anda muito associado com a hipertensão, né? E assim, e causa diversos prejuízos ao organismo, principalmente no paciente que tem essa casadinha aí, diabetes e hipertensão. Então, a mensagem que eu quero deixar para você que está vendo esse vídeo é o seguinte: hoje pode ser o dia que você tem para mudar a sua vida no futuro. Então, o que você está fazendo hoje com a sua vida vai ser o que vai acontecer diretamente na construção do seu futuro. Então, eu sempre gosto de deixar um exemplo aqui, é um exemplo que eu gosto de passar para os pacientes. Imagine que você construiu uma casa, uma residência, um prédio, e colocou um encanamento do melhor possível, tá? Então, é um encanamento ali que ele aguenta uma pressão da água que está passando ali, se ela estiver passando acima do normal. Só que o que acontece? No decorrer de 5, 10, 15, 20 anos, aquele encanamento, o melhor que seja, se a pressão dentro dele, da água que está passando ali, seja acima do normal, ele vai começar a sentir, vai começar a ter vazamentos, rachaduras. Então, é exatamente isso que a pressão acontece com o nosso organismo, com relação a determinados órgãos nobres, que é o cérebro, rins, coração e visão. Então, esses órgãos, no decorrer de anos, vão sofrer, e aí sim o paciente pode desenvolver um AVC, pode ter um quadro de insuficiência cardíaca, pode ter um quadro de insuficiência renal. Cerca de metade dos pacientes que dialisam são por causa de hipertensão. Então, é muito importante você, hoje que está vendo esse vídeo, que tenha esse cuidado, tenha esse hábito de vez em quando ver sua pressão arterial, porque se caso você identifique isso, você tentar agir para não ter problemas no futuro. Então, é importantíssimo ter esse estilo de vida saudável, ter uma alimentação regular, ter um baixo consumo de sódio, atividade física, e fazer essas avaliações médicas periódicas ou a própria medida da pressão. Às vezes as pessoas têm muita dúvida em relação se o aparelho, aquele aparelho digital serve. A gente às vezes não recomenda o de pulso, mas o de braço, sim, ele estando calibrado, é um aparelho de uma marca aceita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que a maioria são recomendadas. Então, você pode sim fazer essa medição. Então, é importante, por ser silenciosa, ter esse hábito de vez em quando ver essa questão da pressão arterial. Dor de cabeça é sinal de hipertensão? Assim, normalmente a hipertensão arterial não leva sintomas. Já foi estabelecido que às vezes as pessoas têm essa questão de achar que está com dor de cabeça. Eu trabalho no pronto-socorro, chega muito paciente assim, eu estou com dor de cabeça, então minha pressão subiu. É o contrário, o estímulo da dor faz a nossa pressão subir, tá? O estímulo da dor. Então, às vezes, um paciente desse que chega lá para mim do pronto-socorro, eu não faço nada de remédio para pressão, eu só dou um analgésico para ele e a pressão baixa. Então, a maioria desses casos de cefaleia, de dor de cabeça, dão um aumento da pressão, mas pelo fato da dor, do estímulo da dor. Então, é a dor que faz a pressão subir, não a pressão que faz a dor aparecer, é isso? Sim, porque assim, para a pressão arterial dar sintomas, geralmente são níveis muito elevados, às vezes quadro que chegam, que dá um quadro de cefalopatia hipertensiva, que são níveis absurdamente elevados. Mas normalmente não é comum a hipertensão levar esses sintomas de dor de cabeça. Certo. Muito obrigada, doutor Antônio. Ótimos esclarecimentos. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade nesse Dia Mundial de Pressão Arterial. É muito importante esse espaço. A gente está falando dessa doença tão prevalente que, só para você ter ideia, afeta cerca de 30% da população adulta brasileira, de acordo com estudos. Então, é muito importante para você que está vendo hoje ter esse cuidado e essa recomendação de, a partir de agora, ter essa mudança de hábitos. Ou se você é hipertenso, ter mais cuidado. Ou se você não é, fala com seu pai, com sua mãe, seu vizinho, para ter essas orientações, porque isso é muito importante para o seu futuro.